Boa tarde. O jornal A Gazeta de Ouro Fino foi convidado a participar de uma exposição organizada pela Associação da Imprensa de Pernambuco e a Associação Portuguesa de Imprensa. O evento está acontecendo agora, desde o dia 18, em Recife, e retrata a história dos principais jornais centenários em circulação no Brasil e em Portugal. E para falar da história do jornal A Gazeta, nós conversamos com Maria Cecília Ferraz Fontes, que há 3 anos está como editora executiva do jornal, mais conhecida como Cissa. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Um prazer nosso recebê-la aqui no Espaço Livre. Cissa, o jornal A Gazeta de Ouro Fino ser lembrado desta forma. Foi, Luciana. Foi uma honra e tanto receber o convite. A gente recebeu em meados do mês passado esse convite. O pessoal da associação entrou em contato conosco, nos convidando, porque afinal de contas, como eles nos informaram, são cerca de 20 jornais centenários existentes no Brasil. Só 20? Só 20, e a Gazeta é uma delas. Sobrevivente. Exatamente, em tempos de mídias sociais, né? Estamos aqui sobrevivendo. Cici, qual é o mês de aniversário da Gazeta? É janeiro. Vai completar? 128 anos, agora no ano que vem, 2020. Então foi uma honra e pediu que enviássemos a primeira edição, se tínhamos como enviar, que foi datada do dia 31 de janeiro de 1892. Eu consegui essa primeira edição junto à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. É a capa dessa primeira edição, que agora eu guardo com muito orgulho, apesar que a Gazeta tem um grande acervo aqui, mas realmente tem algumas edições que se perderam, essa primeira não existia. E aí mandamos a última capa da edição, então, e um pequeno histórico da Gazeta, porque ela foi fundada, foi por nosso ex-governador, Júlio Bueno Brandão, e eles montaram painéis. Agora, recentemente, eles me informaram, então, que são cerca de 20 jornais do Brasil que estão sendo expostos lá, e outros 30 de Portugal. Foram os jornais centenários de Portugal também que estão fazendo parte dessa exposição. A Gazeta está lá, nesse local lá em Recife. Qual é o local? Ela está sendo exposta na Fundação Joaquim Nabuco. E é uma exposição da Associação Portuguesa de Imprensa, realizada em parceria com a Associação da Imprensa de Pernambuco. Você tem conhecimento também de outros jornais que estejam lá entre esses 20? Tem sim, tem o Diário de Pernambuco, acho que um dos mais antigos que eles me relataram, que é o Diário de Pernambuco, que é o mais antigo em circulação, isso mesmo, o Jornal do Comércio e Estadão. E entre os de Portugal está o mais recente centenário, com poucos meses de completo, o Figueirense, de Figueira de Foz, Coimbra. Imagino que desde 1892 a Gazeta contou muita história de diversos ourofinenses, diversas famílias imigrantes também que chegaram aqui na cidade. Exatamente. A gente percebe, assim, como eu venho estudado, que é um orgulho para mim, assim, como jornalista, ter passado 20 anos fora e ter regressado para minha cidade natal e ter tido a honra de ser convidada pela Maria Leonor Miranda, que é uma das proprietárias da Gazeta de Ouro Fino, para comandar esse jornal. E tendo acesso aos arquivos, assim que eu cheguei, e a gente vê quanta história essa Gazeta de Ouro Fino retratou. Como se diz, são os guardiões da história. A gente tem aqui, então por isso que a importância de um jornal centenário. Por quê? Porque eles contribuíram na formação das lutas por ideais, dos princípios, ajudaram a construir a história. É a memória viva registrada dos últimos séculos que estão nas páginas desses jornais. Essa exposição vem retratar justamente isso, como a comunicação ela é global, ela é importante, e os jornais centenários, eles têm registrado essa memória, eles têm registrado fatos, acontecimentos de tantos anos que estão lá guardados. As mídias sociais têm a importância delas, tudo, mas é realmente fazer parte dessa história e poder contribuir com que a Gazeta de Ouro Fino se mantenha viva hoje em dia é, assim, realmente muito gratificante. E também é uma heroína. Cissa pode se considerar uma heroína e manter um jornal, mesmo que seja mensal, mas esse jornal vivo. Exatamente. Tem sido um desafio nesses últimos 3 anos e, felizmente, o que me motiva é que a Gazeta realmente ela é muito querida. É um jornal que ela tem assinaturas, assim, a gente tem assinantes de muitos e muitos anos que vêm contribuindo para que não deixar a Gazeta morrer. Realmente, então, a Gazeta ela tem esse valor,
valor, esse patrimônio histórico, e a gente vem lutando a cada dia para manter ela viva, porque hoje, como eu sempre costumo dizer, a notícia ela tá na palma da mão, mas a Gazeta tem seu valor e muito, então tem muita gente que procura, gente que quer assinar, que procura porque reconhece a importância desse jornal e não pode deixar morrer. Então a gente reforça isso, sabe, junto à sociedade ouro-finense, que assine a Gazeta, que não deixe esse patrimônio morrer. Olha a importância. Essa exposição ela foi já retratada no Parlamento Europeu na Bélgica. A Gazeta está indo para lá, tá lá para fora. É Ouro Fino indo, e né? no Ouro Fino, para lá, para a Bélgica, sabe? Então, olha, são poucos, são 20 no Brasil só. E realmente é uma luta, e eu faço com muito carinho, com muita dedicação, todo mês retratando os principais fatos daqui da nossa cidade. Isso só me fortalece também para eu conhecer mais a história da minha cidade, e eu me sinto muito orgulhosa, muito gratificante. E os assinantes? A Gazeta tem assinantes de que local do Brasil? De todo o Brasil, inclusive no exterior. Tem ourofinenses que moram lá fora e esses jornais vão lá para fora. Então vai desde Brasília, Rio de Janeiro, sul de Minas aqui em geral, vai para o Nordeste, vai para tudo quanto é lugar. São assinantes realmente do mundo inteiro. Aqui em Ouro Fino também a gente tem uma grande parcela que contribui, que assina também a Gazeta de Ouro Fino. E cada jornal você busca todos os temas para colocar no jornal? É só você que escreve, tem colaboradores? Sim, eu escrevo a parte jornalística, retratando os fatos, os principais fatos que aconteceram no mês. Eu busco essas informações. Como é um jornal mensal, então o que a gente procura, o que eu procuro fazer? É realmente aprofundar. Aconteceu uma notícia, então a gente atualiza até o final do mês, para realmente, se teve algum avanço, vocês difusora fazem isso com muito primor, mas então resgato essas últimas informações e coloco. Tipo uma revista, como é mensal, não tem como você falar seu fato na hora que acontece. Exatamente, a gente procura atualizar os principais fatos e graças a Deus também tem aumentado muito o número de colaboradores, que são as pessoas que nos procuram e que escrevem mensalmente. Então temos nutricionistas, temos psicólogos, tem o pessoal da parte de crônicas, da área da saúde, cada um expõe todo mês, eles ajudam colaborando com textos para enriquecer mais a Gazeta. Cissa, qual foi a sua história como jornalista até chegar aqui na Gazeta? Ah, legal. Com 18 anos, fui para São Paulo estudar jornalismo. Você estudou aonde lá? Na Universidade de São Judas. E eu sempre quis ser jornalista e tinha isso comigo. E fui para São Paulo em busca desse sonho. Eu tenho um irmão lá que já era jornalista. Quem é teu irmão? Ele chama João Tiradentes. Hoje ele tem uma assessoria de imprensa lá, mas ele foi um grande repórter na época de 80. Ele teve na BBC de Londres. Ele foi uma pessoa... Correspondente. Exatamente, um expoente lá. E ele me espelhou bastante. Aí eu quis ir para onde ele me deu essa força, eu fui para lá e comecei a estudar. E já no segundo ano da faculdade, eu consegui entrar de foquinha, que a gente diz, estagiária de um grande jornal lá, que era o Jornal do Meio Publicitário, que é chamado Meio Mensagem. Eu fiquei 2 anos na redação. No segundo ano de faculdade, eu já consegui ter acesso ao jornalismo, uma redação, trabalhar com aquelas centenas de gente num pequeno espaço. Vivenciar o dia. Viver, a gente ia pra rua, eu tinha contato com grandes publicitários, era o boom da publicidade. Aí logo eu já passei pro Diário do Comércio e Indústria, passei, que é o DCI. No Jornal Indústria você fazia que área? O geral? Eu cobri economia, aí fui pra área de economia. Uma área difícil. Exatamente, aí fui editora do site do DCI. De lá eu consegui entrar na Gazeta Mercantil, que é o maior jornal de economia. Cheguei a editora da Gazeta Mercantil, cuidando do site também. Passei depois para um portal, um dos maiores portais de economia, chamado Infomoney. Fiquei lá como editora também, até eu ficar gravidinha da minha primeira filha. E eu optei por voltar para Ouro Fino e tentar a vida aqui, porque eu achava uma loucura criar ela lá, enfim. Aí vim embora, a família do meu marido é daqui, enfim. E logo depois, aí sim, que eu tive a honra de ser convidada pela Nonô, que é a proprietária, porque os antigos diretores, que era a Luciana
Regui e o Nando. Eles estavam deixando para curtir. Ficaram muitos anos. Ficaram 10 anos aqui, eles me receberam muito bem, o Nando me passou toda a dinâmica da Gazeta, me deu uma força na época tremenda, a Luciana é uma fofa. Aí eles quiseram curtir a vida, enfim, aí eu assumi, desde então, desde 2016, lá atrás. Por sinal, o Luiz Megali, da Band, vive falando que é o filho da Luciana, sempre fala que nosso jornal, a Gazeta, é um jornal centenário. Não é? Eu fico muito orgulhosa também pela Luciana, de ver o Megali, ele sempre recorda, ele sempre fala de Ouro Fino, da Gazeta, inclusive a notícia triste que me chocou muito na época, que foi a morte do Boechat, com quem ele trabalhou muito, e eu fiquei sabendo que ele tinha tirado uma foto do Boechat, lendo a Gazeta de Ouro Fino, e imediatamente eu entrei em contato com a Luciana, falei, Lu, me arrume essa foto, porque eu quero fazer uma homenagem para ele sobre a morte dele, tá lá ele lendo a Gazeta, eu fiquei muito emocionada, ele realmente fala muito, é uma belezinha. Desde que você voltou, então, esse desafio. Exatamente, estou aqui à frente, é um desafio que eu faço com muito prazer, porque é uma oportunidade que eu tenho, como eu falei, de me aprofundar nos assuntos da cidade e tá aqui, não ter ido para fora, não ter saído daqui, realmente fincar raízes aqui, porque é aqui que eu quero ficar e eu vou vencendo, porque a Gazeta, aos pouquinhos, aos trancos em barranco, eu coloco todo mês essa Gazeta na banca para funcionar. Qual a tiragem da Gazeta? Olha, vou ser sincera para você, a gente começou com 3.000, assim, hoje esse número reduziu um pouco, mas a gente circula ali em torno de 2.000 exemplares. E sempre na banca, não falha? Não falha. Qual dia? A gente fecha todo o último dia do mês. A gente manda para a gráfica, demora um diazinho para rodar, então no dia seguinte já está na banca. Então, quantas páginas hoje? São 12 páginas, 8 PBs e 4 coloridas, que as coloridas são as páginas bastante lidas, que é a de coluna social, onde a gente retrata aí os fatos e acontecimentos da galera da cidade. Vocês pensam em fazer também um site da Gazeta para retratar as notícias? Sim, já está em andamento esse site, está em vias de conclusão, na verdade está prontinho, está com uma cara linda, mas eu vou aguardar agora, como já é final do ano, para a gente já explorar esse lançamento junto com o aniversário da Gazeta em janeiro, então eu espero poder colocar o site no ar em janeiro, atualizando aí diariamente, mas esse é desafio para mim. E as pessoas que quiserem colaborar, as pessoas que quiserem anunciar, as pessoas que quiserem, né, ter contato também com alguns exemplares do jornal, elas podem ligar? Sim, nós temos um telefone fixo, que é o 3441-1394, e podem me encontrar também no celular, que é o 998860923. Nessas buscas da Gazeta, né, que você teve que fazer para essa exposição, e também quando você chegou, existiu algumas notícias assim que você falou, nossa, isso aconteceu aqui, a Gazeta noticiou? Ah, sim, e eu acompanho também muito, porque vem muito estudante, muitos historiadores, e então, folheando, assim, a gente vê realmente notícias, assim, da importância da República do Café com Leite, isso foi muito bem retratado, a vinda de políticos importantes aqui para a região, como Ouro Fino foi muito importante nessa época. Você consegue se lembrar e citar algum fato? Ai, meu Deus. Eu lembro que eles tiveram, acho que foi o Júlio Bueno Brandão, porque ele foi governador em 2 ocasiões. E numa dessas, acho que na última, ele veio aqui por Borda da Mata, Ouro Fino, esteve aqui, se hospedou lá na antiga casa. Foi assim, agora realmente recordar assim direitinho como é que foi, mas eu lembro folheando assim, procurando essas informações. Sim, você vê assim as grandes famílias, né, sendo retratadas, os acontecimentos da época, os fatos, muita política. O jornal era muito político, retratava muito essa questão assim, acho que da República, enfim, isso e as famílias. E a gente vê grandes nomes hoje de ruas assim da cidade de Ouro Fino, pessoas que estavam sendo retratadas na história, né? Eu não me lembro agora, não consegui me recordar nomes de ruas, mas você fala, olha, o nome é o cara da rua tal, enfim, sendo ali retratado, de alguma maneira participou da história de Ouro Fino. É um povo sem história, é um povo sem personalidade. Exatamente. A história é parte dinâmica do jornalismo, é o que motiva a gente a retratar essas histórias, né? Contar essas histórias, porque isso vai ficar
para sempre registrado. Como eu falei, é o guardião da história. A personalidade dessas pessoas estão impressa nas linhas dos nossos jornais. Com certeza, nossos filhos vão passar por uma rua, tem lá o nome de uma pessoa, elas não sabem o que essa pessoa um dia fez pela cidade. Exatamente. Aí você vai ver e essa pessoa teve uma grande contribuição para o desenvolvimento da nossa história, realmente, da nossa cidade, melhor. Cissa, mais alguma coisa que você queira ponderar, suas conclusões, considerações finais? Sim, Lu, que eu gostaria que as pessoas, que a nossa sociedade observasse realmente dessa importância devida à Gazeta de Ouro Fino. Se vejam só a importância dela e contribuam, assinem, comprem na banca. Não deixe a Gazeta morrer. Não deixa, porque quando faltar, o pessoal vai falar, que pena, eu gostava tanto. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero deixar esse legado de quando eu puder fazer cada passinho desse jornal. Todo mês está na banca para todo mundo ver. Cissa, muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço Livre. Parabéns, né, por estar aí mantendo essa memória viva da cidade, levando ainda para fora. Obrigada, Lu. Obrigada a vocês pelo carinho com a Gazeta. Realmente a Difusora de Ouro Fino é uma parceira nossa. Obrigada mesmo. A participação de Maria Cecília Ferraz Fontes. Ela que é jornalista, há 3 anos como editora executiva do jornal A Gazeta de Ouro Fino. Ela que é conhecida de forma carinhosa como Cissa. E nós terminamos aqui o Espaço Livre. Você continua na programação da Difusora, agora com Rádio Serviço. Depois Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus permitir.